Dons do Espírito Santo, tal, beleza, acabou. Vamos ver o restante aqui. O outro ponto. Ainda segue falando mais sobre o Espírito Santo, olha lá. Nem todos os irmãos selados com o Espírito Santo manifestam o dom de novas línguas. É certo que se alguém recebeu o dom de novas línguas, ele está seguramente selado, pois quem ministra o dom de línguas no cristão é o próprio Espírito de Deus. Exatamente, por isso que fala evidências de novas línguas. Então, se o camarada está falando em línguas, é porque é notório e nítido, ele recebeu o Espírito Santo. É isso que quer dizer. Pois não há respaldo bíblico para tal citação. Aliás, o qual nesse caso está habitando no coração do fiel. Não se deve dizer, falou a língua dos anjos. Quem é que falou sobre isso aqui, irmão? Esses homens estão assistindo o meu canal aqui ou não estão assistindo? Se quiser, eu busco aqui os vídeos aqui e mostro para vocês, né? Que eu falo aqui, ó, eles dizem que falam em língua de anjos, mas na Bíblia não tem evidência alguma de que alguém fala a língua de anjos. Por quê? Eu sei, cuidado que você vai falar isso, recebendo. Não vem falar, 1 Coríntios, capítulo 13. Você vai levar uma sabugada, tá? 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 1. Você sabe que o capítulo 13 de 1 Coríntios trata de uma hipérbole. Aquele capítulo é uma hipérbole, é um exemplo exagerado. Paulo está criando um exemplo exagerado. No próprio texto ele fala, ainda que eu falasse a língua dos anjos. Ele não diz que fala e não diz que alguém é capaz de falar. Ainda que eu falasse a língua de todos os homens. Você entendeu, irmão? É só fazer a leitura usando a gramática que você aprendeu na escola que você começa a entender o texto. Ok? Então, é a mesma coisa que eu falasse hoje aqui pra vocês, ó. Ainda que eu fosse o presidente do Brasil, eu não sancionava essa lei. Você tá entendendo? Eu sou presidente? Não, Jafar, você não é. Exatamente. Eu dei um exemplo exagerado, uma hipérbole. E é isso que Paulo tá falando. O capítulo 3 de Coríntios inteiro é uma hipérbole, ele não é aquilo, ninguém é aquilo. Paulo está construindo aquela narrativa ali para evidenciar a presença do Espírito Santo como fundamental na vida do cristão. Até essa frase que eu estou colocando, a presença do Espírito Santo. Por quê? Porque a própria Escritura e de Paulo diz que o amor de Deus é o Espírito Santo. Romanos capítulo 5, versículo 5. Porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Então, ali, o apóstolo está falando do amor divino, que inclusive no grego tem uma palavra específica para relatar esse amor, que é ágape, né? É ágape. Então, não é um amor igual ao outro amor. Não é um amor, é um amor completamente diferente, divino. E é isso que Paulo está dando ênfase. Paulo está dando um up ali. Ele cria aquela hipérbole. Então, o CCBano que não lê Bíblia, não estuda a Bíblia, ele interpreta errado a Bíblia, ele pegou uma hipérbole e começou a exortar as pessoas. Eu já vi ancião exortando o verso a verso daquela hipérbole. Que não tem como você exortar 1 Coríntios 13 de verso a verso, como se fosse fatos, como se ele estivesse dando recomendações. Isso é um absurdo. E esse é o problema das pessoas não estudarem a Bíblia, não estudarem os textos. É a mesma coisa, gente. Eu vou dar um outro exemplo lá parecido. É a mesma coisa que você lê lá a parábola do rico e Lázaro e você pegar aquela parábola como algo real e verdadeiro e tentar exortar as pessoas dando conselhos naquilo ali. Não tem como você fazer isso. Ali naquela parábola, você tem que tratar ela como uma parábola. Você tem que explicar que Jesus fez uma parábola. E tal. Você tem que explicar. É a mesma coisa, 1 Coríntios capítulo 13. Ok? Aqui, ó, eles aprenderam comigo. Isso aqui, ó. Falta de humildade. Falam que os críticos é endemoniado, que crítico não presta. Esses mesmos camaradas que escreveram isso.
Por isso a importância de eu falar isso aqui, tá? Porque eles atacam a gente, xingam a gente, falam que a gente é do diabo, que a gente tá aqui pelo inimigo. Como que eles estão aprendendo com a gente, então, e colocando isso em documento? Explica pra mim, CCBano. Como é que eles... Eu desafio vocês a achar um documento anterior a esse. Anterior aos meus vídeos. Procura um documento da CCB que seja anterior aos meus vídeos, onde eu digo que é falso ensinamento da CCB dizer que eles falam em língua de anjo. Porque isso que ele está dizendo aqui agora, foi eu quem falei. Foi eu. Isso aqui é a prova de que esses homens nos acusam, né, por birra, por raiva e por ódio. Eles sabem que nós não somos cheios de demônio, coisa nenhuma. Que estamos aqui pela verdade. E o que nós falamos aqui é a verdade. Vamos ver aqui o restante. Vamos ler lá. Ele está seguramente selado, bababá. Não se deve dizer que falou em língua ou coisa semelhante, apenas afirmar que recebemos o dom de novas línguas, pois não há respaldo bíblico para tal citação. Você viu o que ele está falando? Não tem respaldo bíblico para dizer que fala língua de anjo. Na Epístola aos Coríntios 13:1, o apóstolo Paulo fala de forma hipotética. Caramba, tá usando a mesma palavra que eu. A mesma coisa, gente do céu. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, não há na Escritura nenhum ensinamento que se refira à fala de algum anjo em sua própria língua, pois todos os que foram enviados para falar com os homens falaram em língua humana. Exatamente. Eles falaram para conversar com as pessoas na sua própria língua. Quando o Senhor Jesus cumpriu a promessa no dia de Pentecostes, enviando o Espírito Santo Consolador, os que falavam em novas línguas, falavam as línguas dos homens. E os que ouviam testificavam disso, pois os enviam nas suas próprias línguas. Então tá aqui, ó, matou a charada, né? Estão tentando voltar atrás depois de 100 anos ensinando errado. E detalhe, sem ter a coragem de assumir que erraram. Que esse é o primeiro exemplo de cristão que eles deveriam dar. Dizer o seguinte: erramos, irmãos. Estamos errados. Como fica eles falarem que a gente é do diabo, que nós somos difamadores, enganadores, e os camaradas estão reproduzindo exatamente o que a gente fala aqui no documento deles? Como pode isso? Acho que eu vi um comentário aqui de alguém, não sei se foi o Júnior, falando sobre quem fala de si mesmo. Aqui, ó. Josafá, e 1 Coríntios 14:4. Quem fala em línguas edifica a si mesmo. Exatamente, ninguém sabe o que é que aquela pessoa está falando. Ninguém sabe. Isso pode ser o quê? Uma língua estrangeira? Pode. Tem algum intérprete? Não. Mas você está falando de si mesmo. Edificando como? Ninguém nem sabe. Vale atentar que nessa carta do apóstolo Paulo, você vê que o apóstolo Paulo está tentando quase que proibir isso daí. Ele vai e volta atrás. Você percebe nitidamente que Paulo não gosta, não está satisfeito com um monte de falação sem ninguém entender nada. Você vê que ele está falando. E detalhe, hein, gente? O dom de evidências de língua não é um sinal para o fiel. Quem diz que isso é um sinal para eu saber que Deus está comigo é mentira. Mais uma falta de interpretação bíblica. Não é, ou seja, é um dom. Pelo que eu entendo lendo ali, 1 Coríntios 14, eu vou até ler para vocês. É uma ferramenta de evangelização. Não é uma ferramenta para te confirmar. Não tem nada que confirmar, irmão. Se você creu em Jesus como seu único e suficiente Salvador, é o suficiente. Não vai ter sinal nenhum para corroborar essa crença. Quem diz que precisa de qualquer elemento para reforçar a sua crença, amigo, você está errado. Eu não sei onde você leu isso na Bíblia. Não existe. Não existe sinal algum. É apenas a fé. Eu vou provar para vocês que o dom de língua, o dom de falar em língua, é uma ferramenta para ser usado na evangelização. Eu vou dar exemplo. Exemplo. Você vai lá pro Japão. Você foi morar no Japão. Lá a vida andou ruim, ou Deus apareceu para você e tá começando a te converter. Aí você vai congregar numa igreja japonesa. Lá o culto tá em japonês, você não entende nada. De repente a japonesa do seu lado começa a falar em língua portuguesa. Você veio do outro lado do mundo, atravessou o mar, achou que aqui você estaria longe de Deus. Achou que que Deus não iria te encontrar aqui. Deus manda te dizer
eu te amo. Arrependa-se, né? Arrependa-se, creia e será salvo. Já pensou você ouvir aquela pessoa falar na sua própria língua? É óbvio que você vai cair de joelho e vai falar, é Deus que está aqui. Você vai se converter. Agora eu vou dar o respaldo bíblico para isso. O respaldo bíblico. Milhares de anjos, cada um falando em línguas no céu. Imagina, né? Valeu aí a contribuição. Olha só. 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 22. Olha o que está dizendo a palavra de Deus. De sorte que as línguas são um sinal, não para os fiéis, mas para os infiéis. Você entendeu o que o apóstolo falou aqui? Que a língua não é um sinal para o fiel, é um sinal para os infiéis. E segue. E a profecia não é um sinal para os infiéis, mas para os fiéis. Então, irmão, é muito mais fácil o Espírito Santo manifestar o dom de língua aonde não tem crente do que no meio da igreja onde está cheio de cristão. É o que a Bíblia está dizendo. E eu fico com a Bíblia. Nunca eu vou trocar o que a Bíblia diz pelo que qualquer outra pessoa diga. Ou seja, substituir não. O que está na Bíblia, não. Pode corroborar, mas substituir o que ela diz, não. Ok? Eu acho que deu. Vamos lá, vamos seguir. A existência de Deus. A existência de Deus. Vamos ver ali. A existência de Deus. Deus existe. A linguagem... É para mim, Rogério, que você fez essa pergunta ou não? A linguagem... Qual era a linguagem do anjo Gabriel? Essa resposta é simples de responder. A linguagem dele depende de com quem ele está conversando. Olha aí. Se ele estiver falando comigo, ele vai falar em português. Mas como ele falou com José, ele falou em aramaico. Quando ele falou com Maria, foi em aramaico. Quando ele falou com... Até quando apareceu para outras pessoas, ele fala segundo a língua daquela pessoa. Porque o anjo aparece para fazer o que Deus mandou. O que é? Transmitir um recado. Então, não tem forma mais segura de transmitir o recado do que falar numa linguagem que ele seja entendido. Entendeu? Ele vai ser entendido. Certo? Então, é óbvio que ele vai falar a nossa língua. Ele não vai complicar a gente. Ele não vai complicar. Ele não é alguém que tem que vir aqui e falar assim, poxa vida, eu não sei falar em português. O Josafá, se vira aí, cara. Eu vou falar na língua do anjo. Ele fala na língua da pessoa que está se comunicando com ele. Ou seja, ele vai se comunicar com você, ele vai falar na sua língua. Vamos ver aqui o restante. A existência de Deus. Aí pronto, agora entrou aqui. O caboclo lá gosta de fazer essas firulas, né?